Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje sobre a ditadura, porque pessoas nesses últimos tempos têm defendido a volta da ditadura. Você sabe o que foi a ditadura? Vou trazer aqui trecho do filme Os Advogados contra a Ditadura por uma questão de justiça, para você tirar sua conclusão. Aqui o canal defende a democracia, a cidadania, a política, como vocês já sabem, vocês que acompanham o canal. Agradeço quem acompanha, quem compartilha. Inscreva-se se gostar dos conteúdos aqui e principalmente compartilhe, comente, critique com outras pessoas sobre a volta da ditadura, o AI-5, que suspendeu o Congresso Nacional, fechou o Congresso Nacional, quer dizer que você não poderia mais ter o seu representante lá no Congresso. Uma série de direitos, suspendeu o habeas corpus, que é um dos principais direitos da cidadania. Então veja aqui, eu vou trazer alguns trechos desse documentário e você assista depois o documentário na íntegra. Assista que tem bastante coisa aqui interessante. Esse depoimento aqui dessa senhora, são vários depoimentos, né? Mas Eni, advogada Eni, é um depoimento bastante revelador do que foi a ditadura. Todos os depoimentos aqui são interessantes, mas aqui é um depoimento forte e já dá uma ideia do que foi a ditadura, né? Do Exército, em novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao Exército, o Exército que era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo. Não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso. Ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza
certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Então deu para ter uma ideia mais... Que profundamente traumatizante para mim. A Lúcia Murat, que é minha queridíssima amiga, eu defendi, sei lá, 15 processos políticos, né? Ela tinha um ódio dela, era jurada de morte e tal. Tinha uma audiência dela no processo da Maria. Falou, ela está presa na polícia. Eu solicito que ela seja requisitada porque ela tem que estar presente. Ela estava presa clandestinamente. Eu atribuo ao fato de que o ofício da Marinha para comparecer no arsenal de Marinha, no Ministério da Marinha, tenha sido interpretado como sendo um negócio do Senimar, uma coisa não de justiça. E mandaram a Lúcia. Saiu do pau de arara, tiraram do pau de arara com a roupa assim, de presa e tal. E entrou a escolta com o nome que é impresso no uniforme, com o esparadrapo cobrindo o nome, para ninguém ver o nome do soldado, do militar. Né? E ela entrou na auditoria. Entrou surpreendentemente presa por engano, evidente. Eu tinha o quê? Uns 45 dias, 50 dias, talvez 2 meses de prisão. E fui apresentada na auditoria num estado totalmente lamentável. Mas assim, totalmente lamentável. Eu não andava, eu tinha isso aqui aberto, a boca, por causa de choque elétrico, água e tal na boca, a perna assim, entendeu? E eu tinha 21 anos, né? Então, quando eu cheguei, eu me lembro que quando eu entrei na auditoria, assim, os militares, ninguém teve coragem de me encarar, eles já baixaram a cabeça. Né? Foi uma loucura, porque eu estava com a PE inteira atrás de mim. E o Técio era meu amigo e tal. E eu vi o Técio, meu pai e minha mãe. Foi a primeira vez, né, que eu vi alguém no meio daquele horror. E o Técio foi muito corajoso nesse momento, entendeu? Eu acho assim, hoje em dia as pessoas não percebem. Hoje em dia as pessoas que eu acho que não viveram a ditadura não percebem o quanto pequenos atos eram fundamentais. Né? Porque as pessoas tinham muito medo. Já no final da clandestinidade, as pessoas me olhavam na rua, às vezes saíam correndo. Então as pessoas que ficavam ao teu lado em pequenos atos, era uma coisa tão fundamental e tão importante pra gente, né? E tão corajosa, né? Porque eles se arriscavam muito, né? Eu me lembro que eu cheguei, eu olhei para ele, eu estava inteiramente histérica, né? Eu falava assim, eu só quero saber onde é que se denuncia tortura aqui. Isso, mano. Eu fui das últimas a cair, praticamente não tinha mais perspectiva com a guerrilha e tal. E o Técio sabia disso. De repente ele olhou para mim, olhou nos meus olhos, que foi uma coisa muito de troca de olhares, né? E falou, Lúcia, aqui você vai dizer, você não fez, entendeu? Você sabe que você não fez. Então, quando perguntar o que você fez, você vai dizer aquilo que é verdade, que você não fez. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, foi aquela troca de olhares, e de repente eu mudei, porque até aquele momento a gente chegava nas auditorias e fazia discurso político. Eu assaltei, eu sequestrei, eu fiz Viva a Revolução. E de repente caiu a ficha, sabe? Aquele olho de troca de olhares caiu a ficha. E o Técio me pegou e falou assim, eu vou te levar para o HCE. E eu me lembro que até o final da audiência, quando eu denunciei tortura nesse dia, né? Tá colocado o meu depoimento. Óbvio que eu estava morrendo de medo, entendeu? Mas a gente lida muito com medo de uma maneira muito doida nesses momentos, né? Então, eu estava morrendo de medo, mas eu acreditei que eu ia para a HCE, que eu acreditei que eu não ia voltar para o DOI-CODE. E falei, né? Bom, no final, o Técio chorava, né? Porque ele não conseguiu que eu fosse para a HCE e eu voltei para o DOI-CODE, né?
Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o fato de eu ter sido apresentada também era uma garantia para a minha vida. Eu vou ter sido torturada e tal. Eles me sacanearam muito por causa disso. Me fizeram fazer coisas muito lamentáveis do ponto de vista de dignidade humana e tal. Mas aquilo também foi uma maneira de preservar a minha vida, né? Porque a partir do momento que eu tinha sido apresentada, era muito difícil me matarem, né? Então, eu cheguei a ter clientes que não chegaram a ser clientes. A família contratou e a gente não encontrou. Nunca encontrou. Um deles é a Ana Maria Nassinovic. E um dia eu fui a São Paulo ver uma presa minha que estava lá, era outra que eu seguia para ela não desaparecer. Chamava Estrela Dalva, hoje ela é professora de filosofia. Eu fui ver a Estrelinha e sentei na cadeira assim e tinha um cartaz desse com os procuras. Aí eu, para puxar conversa com o sargento, comecei a dizer, mas esse cartaz está velho, porque tem gente aí que já está presa, tem gente... Tem essa, por exemplo, que a gente não sabe nem onde está, era a Ana Maria. Aí ele respondeu para mim, doutora, com essa a senhora não se preocupe não, com essa quando a gente pegar, mata. E mataram. A gente perde um pouco a noção do tempo, né? Uma das coisas que era comum quando prendia o casal junto era levar um e outro para ver o outro ser torturado, né? Então me levaram algumas vezes para ver não vai ser torturado, né? É ainda uma coisa difícil pra gente, né? Falar disso. Depois eu vou trazer outros trechos desse documentário. Esse documentário está disponível na internet. Os advogados contra a ditadura por uma questão de justiça. Se você gosta da democracia, você defende a democracia, claro, a maioria do povo brasileiro, pesquisas falam que acima de 70% defendem a democracia, mas ainda tem aquele pessoal que defende a ditadura, muita gente levado pelo discurso de ódio, pelo discurso da solução fácil, e não consegue entender o real significado, que aqui nessa pequena amostra, né, você dá para ter uma ideia do que significou um regime opressor, um regime militar. Vocês podem ver que até o discurso deles, eles se revelam no discurso, né? O discurso do ex-presidente, dos bolsonaristas, é nós contra eles. O comunismo é o que era naquela época. Vamos defender o Brasil do comunismo. Eles queriam defender o Brasil do comunismo, a mesma forma, os militares. A liberdade, vamos defender a liberdade. Vocês viram aqui que o que não havia na ditadura era a liberdade. Havia tortura, havia perseguição, havia banimento, havia muita coisa ferindo a dignidade humana, não tinha direito à defesa, os advogados, as pessoas presas ficavam incomunicáveis. Esses advogados aqui, esses heróis, né, dessa época, arriscando a própria vida para defender as pessoas que estavam incomunicáveis no DOI-CODE, e eles conseguiam conversar. Quando eles conseguiam conversar com os presos, era como se salvasse aquela pessoa, porque ele sabia que aquele preso estava ali e comunicava, olha, nós sabemos que esse preso está aqui, então já era uma carta de salvação para aquela pessoa, porque se alguém sabia que ele estava ali, então eles já não matavam aquela pessoa, torturavam. Vocês viram aqui relatos abomináveis do que foi esse regime. Então, por isso aqui o canal Democracia, Cidadania e Política, eu não poderia deixar de falar sobre esses assuntos aqui, e para aquelas pessoas que às vezes vão pela notícia do WhatsApp, né, estão sendo convencidas, se tornou, o WhatsApp virou agora um meio de comunicação, que você não confere a fonte, não confere o real significado daquelas palavras, por que eles estão dizendo aquilo, por que ele fala aquilo, existe uma razão para ele falar aquilo. Então quer diminuir o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo é o defensor da democracia. Goste ou não, é o que está na nossa Constituição, é o Supremo que diz a última palavra, então vamos atacar o Supremo. Na ditadura militar, o Supremo não teve tanta atuação como hoje o Supremo tem depois da nossa
Constituição Federal de 1988 e colocou, não à toa, o Supremo como guardião da Constituição, para que desse a última palavra. Não à toa a nossa Constituição veio de um regime ditatorial e por isso nela existe ali muita coisa boa, já prevendo essa segurança jurídica para que não haja um golpe de Estado. Por isso são 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Não existe um 4º poder, então você conhecer a sua Constituição, já não existe um poder, quero dizer, não existe um 4º poder militar moderador como esse ex-presidente queria. Não existe. Qualquer coisa que peça isso é golpe de Estado. Então por isso que é bom a gente trazer esses vídeos aqui para que você fique por dentro da sua Constituição. Não deixe de assistir esse documentário na íntegra. Os advogados contra a ditadura por uma questão de justiça está na internet, está no site do Ministério da Justiça, está no site aí de alguns estados. Então é muito fácil localizar e você vai se surpreender com os relatos que estão ali. Eu trouxe uma pequena amostra, mas já dá para você ter uma ideia do que você vai ouvir ali. Então um forte abraço, até o próximo vídeo. Eu vou trazer uma sequência de mais 5 vídeos aqui falando sobre invasão de terras indígenas, falando sobre o ataque à democracia. Então, em uma série de... deixa eu ver aqui. Ataque à democracia, atuação direta no descontrole da pandemia, atuação direta do governo anterior no descontrole da pandemia, invasão de terras indígenas, lamentável as notícias que os garimpeiros estão retornando, índios morreram 308 indígenas no ano passado. O governo Lula, aqui ao meu ver, foi muito mal. Para mim até agora foi o maior erro do governo. Invasão de terras indígenas, atuação direta no aumento do desmatamento, isso aqui. Vou trazer também esse vídeo aqui. Atuação direta nos atos antidemocráticos e ataque ao judiciário, que tem tudo a ver aqui com o que eu tenho trazido no canal. Aguardem que eu vou trazer esses vídeos em breve e vou colocar também mais alguns trechos desse documentário. Forte abraço, até o próximo vídeo.